Olá, leões e leoas, Éder Zanetti, falar aqui sobre a avaliação patrimonial pública e privada com os serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais. Olha, o capital natural das propriedades rurais e das cidades, representado pelo seu estoque e fluxo o seu estoque de recursos naturais e os fluxos de serviços ecossistêmicos que esses recursos naturais prestam para a sociedade, começou a ter valor desde a década de 70 no mundo, tá? Mas eles começam a ter valor aqui no Brasil e isso vai se refletir na avaliação patrimonial pública e privada, né? O Produto Interno Verde é lei no Brasil desde 2017 e os pagamentos por serviços ecossistêmicos ou ambientais avançam no Congresso Nacional. Apesar de que eles já fazem parte do dia a dia de alguns proprietários rurais aqui no Brasil, tá? Olha, eu quero abrir um parênteses aqui e explicar algo que tem sido objeto de bastante confusão, tá? Serviço ambiental já é regulamentado, é um conceito utilizado pelo órgão das Nações Unidas que trata do comércio e pela Organização Mundial do Comércio desde 1970. Desde a década de 70, serviço ambiental é um conceito já incorporado ao comércio internacional, tá? Um serviço ambiental, normalmente ele está associado com um bem ambiental. Vou dar um exemplo aqui bem claro. Um equipamento, uma máquina para fazer dessalinização de água, tá? Este é um bem ambiental, traz um benefício para a sociedade, né? E para implantar e fazer com que aquela máquina otimize o seu funcionamento, você vai precisar contratar uma consultoria que vai lhe prestar um serviço ambiental de colocar aquilo tudo em funcionamento, tá? Então, os bens e os serviços ambientais são regulamentados pela OMC já há 4 décadas, quase 5 décadas, para que eles tenham isenção de impostos de exportação e importação, por conta desse fato, claro, que ele vai gerar um benefício ambiental no país onde ele for implantado, ok? Isso é um serviço ambiental. O serviço ecossistêmico, hoje, né, o órgão das Nações Unidas responsável pela regulamentação disso, o IPBS, ele considera isso como contribuições da natureza para as pessoas, CNP. As CNP são divididas em 3 grandes classes, com 18 grupos e 65 tipos que ensejam remuneração, né? Então, o que enseja a remuneração são essas contribuições da natureza para as pessoas, ou o que se chama de serviços prestados pelos ecossistemas, que podem ser urbanos e rurais, tá? São então as contribuições da natureza para as pessoas que podem ser transacionados. E o próprio órgão das Nações Unidas, o IPBS, ele tem um catálogo de 18 alternativas de políticas públicas e privadas para transformar isso, para alavancar a valoração de capital natural como instrumento de gestão, tá? Essa valorização do capital natural vai ser baseada enquanto que aquele ecossistema que você está avaliando tem de estoque e produz de serviços, tá? Com base em sistemas de gestão. Esses sistemas de gestão são as formas de manejar o capital natural para aumentar os seus estoques e promover fluxos cada vez mais significativos desses serviços, tá? Para que isso ocorra, para que as pessoas trabalhem para melhorar os estoques e os serviços prestados pelos ecossistemas, é óbvio que eles têm que ser remunerados, né? Então, o que acontece? Você gera fluxo de caixa a partir dos recursos naturais para garantir a sua manutenção para esta e para as novas gerações. Então, a geração dos serviços ecossistêmicos, na verdade, ela depende de uma gestão efetiva, de um manejo efetivo do recurso natural. Do contrário, não é possível você garantir objetivamente que esses estoques existem e que esses serviços estão sendo prestados, ok? E, inclusive, qual é o nível ideal de estoque para você ter uma maior produtividade de serviços? Isso são ferramentas de gestão. O aquecimento dessa atividade econômica relacionada com o capital natural depende de regulação pública e mecanismo de mercado, tá?
Grandes empresas já investem, por exemplo, em crédito de carbono, crédito de água, crédito de biodiversidade, crédito de hábitat, para fortalecer seus programas de marketing ou manter e atrair investimentos. Isso é um sinal do futuro do mercado, tá? Os proprietários rurais que fornecem créditos de carbono, de água e de biodiversidade para essas empresas, eles geram fluxo de caixa a partir do seu capital natural e com isso aumenta a geração de renda da sua propriedade. E a propriedade não precisa deixar de produzir proteína e grãos para que ela preste serviços ecossistêmicos, principalmente no Brasil. Tá? Bom, a partir do momento que a área de reserva legal e de APP de uma propriedade, por exemplo, passa a ser remunerada pelo seu estoque, sequestro de estoque de carbono, ele está vendendo créditos de carbono. Tá? E isso é um valor a mais na gestão da sua propriedade. Os proprietários que já vendem créditos de carbono sabem como é um desafio entrar nesse mercado, né? E também identifica nele uma oportunidade de melhorar a gestão. Quanto mais o preço do carbono sobe no mercado, mais razões o proprietário tem para produzir essa commodity. Resultado é um ciclo virtuoso, onde os recursos são destinados para melhorar a gestão da propriedade rural, que devolvem contribuições da natureza para as pessoas. Né? Nesse caso específico do carbono, limpeza do ar. Né? Os produtores rurais têm que buscar ativamente compradores, assim como as prefeituras têm que fazer o mesmo, se pretende ter uma avaliação patrimonial que contemple a água, ar, o terra, quer dizer, os ativos ambientais do seu município e os serviços que seus ecossistemas prestam dentro dos limites territoriais da cidade. Já existem inúmeros exemplos disso pelo mundo e aqui no Brasil. Tá? Na Europa, nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos, taxa de carbono já é uma realidade na grande maioria das cidades, assim como taxas de manutenção de qualidade de água, compensação ambiental por habitat e biodiversidade. Todas, transferência direta. Para os proprietários rurais e para as áreas verdes do município. Não passa por Estado, não passa por União. Tá? Esse sistema descentralizado favorece a competitividade entre os prestadores de serviços ecossistêmicos, que vão receber tanto mais quanto melhor for o seu sistema de gestão. Tá? O poder público, em todos esses casos que eu estou dizendo, regulamenta e fiscaliza, né? Dá transparência e credibilidade para o mercado. No Brasil, sistema centralizado. Você pensa que você não paga pelo serviço ecossistêmico? Paga há muito tempo. É centralizado em impostos e taxas que são recolhidos pelos estados e pela federação para depois ser repassado pelos municípios. Um dos exemplos mais claros é o ICMS ecológico, né? Mas inclui-se de combustível, PIS, COFINS e uma série de outras compensações ambientais federais, né? As remunerações das contribuições da natureza pelas pessoas no Brasil, como a grande maioria das ações governamentais dos últimos 30 anos, são voltadas para centralizar isso em Brasília, centralizar o poder e os recursos e abrir um balcão de negócios. Tá? Mais uma vez, a legislação ambiental brasileira emerge como um dos principais fatores aqui no país para concentrar renda e promover desigualdade, apostando na ineficiência para manter poder. Né? Para combater desigualdade no Brasil, a legislação ambiental tem que ser completamente reformulada, retirando de Brasília esse poder absoluto, devolvendo capacidade de gestão territorial para prefeitos e propriedades rurais. Isso vai gerar emprego verde, fortalecer a economia das pessoas, das propriedades rurais e das cidades. Tá? Esses elefantes brancos brasileiros estão matando todo mundo. Tá? Do lado do proprietário rural e dos prefeitos, que tem interesse em incluir na avaliação patrimonial os recursos naturais e promover ações para integralizar isso nas suas contas públicas e privadas, é fundamental implantar sistema de gestão desses ativos ambientais. Tá? Esses sistemas têm foco na avaliação patrimonial destes ativos, resultando em uma aferição objetiva dos seus estoques e fluxos. Com base nas ferramentas de avaliação, tá, é possível fornecer para os gestores públicos e privados instrumentos para eles tomarem decisão em torno do tema. Sem saber o que está acontecendo, sem saber o seu estoque, sem saber o seu fluxo, não é possível tomar uma decisão acertada. Tá? Do lado privado, foco no marketing,
Tá? Do lado público, legislação adequada, né? Incluindo modernização tributária e substituição tributária, compensação de tributos federais e estaduais. Todas as taxas de proteção ambiental municipal criadas para melhorar a gestão e integralizar esse capital natural geram compensações de tributos estaduais e federais, todos aqueles que estiverem envolvidos nessa qualificação ambiental do município, tá? Com isso, com a criação das taxas de proteção ambiental municipais, pode ser de carbono, de água, biodiversidade, de hábitat, etc., evita-se formar o balcão de negócio de Brasília, tá? E vai gerar fluxo de caixa do capital natural do município, elevando a avaliação patrimonial da cidade e, com isso, a capacidade de alavancar recursos para fazer investimentos sociais. Okay? Essa é a lógica de funcionamento do sistema. 20 anos nós temos de experiência na avaliação patrimonial pública e privada, e na inclusão desse capital natural como fundamento para a gestão pública e privada. Já contribuímos para a implantação de mecanismos de mercado em nível local, subnacional, federal e global, para garantir fluxo de caixa de carbono, de água e de biodiversidade e outras contribuições. Aqui no Brasil já apoiamos várias cidades na aferição dos seus estoques e fluxos de carbono. Isso permite que o prefeito identifique aonde está o seu potencial de geração de riqueza, onde está o seu capital natural que pode ensejar a remuneração e quem é que deve pagar por isso, ok? Inclusive, facilita identificar quais são os tributos federais e estaduais que podem ser compensados pela implantação de um mercado local, por exemplo, de carbono, tá? Se você é um proprietário rural ou um gestor público que tem interesse no tema, nós dispomos de pessoal especializado, ferramentas para avaliação e para integração do capital natural para alavancagem de recursos a partir do seu capital natural. Podemos sim contribuir para que os serviços ecossistêmicos passem a ser ativos econômicos das proprietárias rurais e das cidades. Apoiamos também a implantação dos sistemas de gestão e da legislação pertinente e adequada para que isso se torne realidade na sua cidade.